Não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Carl Jung. Todos nós carregamos uma sombra dentro de nós, uma força silenciosa que, em certos momentos, irrompe com intensidade e nos domina sem pedir permissão. Essa escuridão, quando ignorada, pode destruir relacionamentos, adoecer o corpo e nos afastar do sentido da vida. Mas quando encarada de frente, pode se transformar em uma fonte inesgotável de energia e criação. Afinal, quem nunca sentiu a raiva surgir de forma arrebatadora, colocando em risco a razão e a calma? O que fazer com essa emoção tão perigosa quanto vital? Este vídeo é um convite para você compreender sua própria sombra e descobrir como a raiva, quando aceita, pode ser o primeiro passo para superar sua escuridão. O poder ambíguo das emoções. As emoções moldam profundamente nossas vidas. Elas não apenas influenciam nossas escolhas, mas, em momentos intensos, também obscurecem nossa capacidade de discernir entre o racional e o irracional, entre o que é certo e o que é errado. Entre todas as emoções humanas, a raiva se destaca como a mais destrutiva. Ela pode surgir como fúria, ressentimento, hostilidade crônica ou ódio, e quando alimentada, é capaz de devastar indivíduos e sociedades inteiras. No entanto, não devemos esquecer que a raiva também possui um lado legítimo. Em algumas situações, ela nos dá a energia necessária para agir diante da injustiça. Aqueles que não demonstram raiva diante do que deveriam se indignar são considerados tolos. Aristóteles. Quando a raiva nos move em certas situações, a raiva não é apenas inevitável, mas necessária. Ela desperta em nós uma energia vital que impulsiona a ação, nos encoraja a enfrentar obstáculos e nos protege contra a apatia. Diferente da indiferença, que revela uma desistência silenciosa diante da vida, a raiva pode ser sinal de que ainda há algo dentro de nós que deseja lutar e afirmar-se. Essa emoção, quando canalizada, fortalece a dignidade e sustenta o desejo de viver. Onde reina o amor, não há vontade de poder, e onde predomina o poder, falta o amor. Um é a sombra do outro. Carl Jung. Impotência. O gatilho oculto da ira. Por trás da maioria das explosões de raiva, esconde-se uma sensação silenciosa e corrosiva, a impotência. Quando alguém se sente encurralado, sufocado por circunstâncias que parecem incontroláveis, a raiva surge como reação natural. Historicamente, movimentos guiados pelo ressentimento coletivo demonstraram como essa emoção pode transformar sociedades inteiras em palco de tragédias. Lord Acton disse que o poder absoluto corrompe absolutamente, mas o oposto também é verdadeiro. A impotência absoluta destrói absolutamente. Em nossos dias, vemos isso em trabalhos que esvaziam a alma, no peso esmagador de corporações e estados, ou no isolamento que nos faz sentir insignificantes. É aqui que a raiva nasce como resposta. Não vá gentilmente para aquela boa noite. Revolte-se, revolte-se contra o apagar da luz. Dylan Thomas. O perigo da repressão. Desde cedo somos ensinados a esconder a raiva, como se ela fosse uma vergonha a ser negada. Criamos máscaras sociais de bondade e altruísmo, que, na verdade, servem apenas para encobrir ressentimentos. Esse hábito aparentemente inofensivo tem um preço alto: instabilidade psicológica, doenças psicossomáticas e explosões de fúria que surgem sem aviso. A repressão da raiva não elimina sua força, apenas a empurra para o inconsciente, onde ela se fortalece até encontrar uma brecha para emergir. Ninguém, olhando para sua própria sombra, gosta do que vê, mas quem não a encara fica condenado a ser devorado por ela. Carl Jung. O daimon e as paixões criativas. Na Grécia Antiga, o termo daimon descrevia uma força intermediária entre os deuses e os homens,
algo que não era totalmente divino nem humano, mas possuía poder para conduzir destinos. Carl Jung reinterpretou essa ideia em termos psicológicos, enxergando o daimon como aquelas paixões instintivas que podem dominar toda a personalidade. Desejo, amor, ódio, poder e raiva são forças daimônicas, capazes de criar ou destruir. Quando reprimimos essas forças, tornamo-nos frágeis e vulneráveis. Mas quando as aceitamos, podemos direcioná-las para a transformação. A criatividade nasce justamente desse encontro com a força caótica. Todo ato de criação é, antes de tudo, um ato de destruição. Pablo Picasso. Assim, até a raiva pode se tornar fonte de renovação. Criatividade como antídoto ao caos. A criatividade é a resposta mais poderosa contra a sensação de impotência e o peso da escuridão. Quando escolhemos criar, deixamos de ser vítimas do caos e nos tornamos agentes de transformação. Cada ato criativo, por menor que seja, organiza a desordem e dá novo sentido à vida. A raiva, quando aceita e canalizada, pode se transformar em força criadora, rompendo padrões ultrapassados e abrindo espaço para o novo. É por isso que a criatividade não é apenas uma escolha artística, mas uma necessidade existencial. Como escreveu Friedrich Nietzsche, é preciso querer queimar-se em sua própria chama. Como poderia desejar ser novo se antes não tiver se tornado cinzas? Friedrich Nietzsche. O caos interior é o convite silencioso para recriar a si mesmo. A escolha final: ser consumido ou transformado. Ignorar a raiva é permitir que ela se torne uma força destrutiva capaz de corroer silenciosamente a mente e o coração. Reprimida, ela cresce como uma sombra faminta, transformando-se em poder demoníaco que devasta tudo ao redor. Mas, quando acolhida e compreendida, essa mesma energia pode ser canalizada para impulsionar a criatividade, fortalecer a coragem e abrir caminhos de transformação. Cada pessoa enfrenta essa escolha inevitável, ser consumida pela própria ira ou transformá-la em motor de crescimento. A energia é o prazer eterno. William Blake. Carl Jung reforçou: aquilo a que você resiste, persiste. Carl Jung. No fim, nosso destino será definido pela forma como aprendemos a conviver com essa força e usá-la para nos tornarmos inteiros. A raiva é inevitável, mas não precisa ser nossa inimiga. Quando reprimida, ela destrói. Quando aceita e canalizada, pode se tornar a centelha que acende a criatividade e nos impulsiona rumo à superação. O desafio não é eliminar a escuridão, mas aprender a conviver com ela e transformá-la em luz. É nesse movimento que encontramos sentido e força para seguir em frente. Aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Carl Jung. Que essa reflexão inspire você a reconhecer sua própria sombra, a transformar a ira em poder criativo e a despertar para uma vida mais plena. Se este conteúdo tocou você, inscreva-se, curta e compartilhe, para que mais pessoas despertem também.